Caos na saúde, jovem morre sem atendimento no hospital de Sobradinho e o governador diz que vai demitir toda a direção. Impasse, metrô não negocia enquanto durar a greve e sindicato garante que não volta sem nova proposta. Enquanto isso, 170 mil pessoas seguem sem transporte. Temer preso um dia depois de vir à tona a delação de Constantino, que cita o ex-presidente. O Superior Tribunal de Justiça decide se ele continua preso ou não. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A equipe econômica deve fazer uma revisão do crescimento da economia para algo entre 1,5% e 2%, que pode levar a um novo bloqueio de até bilhões nas contas. Na próxima revisão do orçamento, isso, claro, vai ser discutido. No fim de março, o governo federal bloqueou quase 30 bilhões, atingindo em cheio diversas áreas, entre elas a educação. As universidades já sofrem com desequilíbrio das contas há anos. A UNB, por exemplo, não vem conseguindo sequer cuidar da manutenção dos prédios. Tem campus virando risco para os alunos. Não é preciso procurar muito para encontrar os problemas. Eles estão bem na entrada do ICC Norte. Dá uma olhada nessa estrutura. A rampa é muito pesada e a laje está cedendo. Um risco para quem passa por aqui. Tem bastante preocupação, principalmente depois da chuva, e também teve já algumas vezes que fizeram vários estudos e já viram que tem um grande risco de desabamento. E mesmo assim não está interditado, as pessoas passam aqui mais? Sim, livremente, inclusive ficam lá em cima também. E sempre tem esse risco, né? Tá tendo essa questão do mezanino agora, né? De que ele tem muito risco de cair. Se você vê lá, ele tá até um pouco tombadinho, assim. Eu acho que todo mundo tenta continuar a rotina, só que com o pé atrás, assim. Este engenheiro civil fez uma vistoria rápida e confirmou a situação de risco. O ponto crítico dessa estrutura é realmente a rampa, que é um projeto maravilhoso do Oscar Niemeyer. Essa rampa de subida, é um helicoide, está toda em balanço, ou seja, no ar. Ela só tem um apoio no pé, mas a alça toda é livre. E ela está no apoio com a laje principal, ela está sofrendo, a laje está sofrendo o peso da rampa. Um pilar de aço resolve o problema sem dor, baratíssimo e muito rápido. No teto, as infiltrações, mais uma preocupação. Com o tempo, a estrutura pode ficar completamente comprometida. Elas são incipientes, o piso está todo arrebentado, então a água está infiltrando. É bom vir fazer a manutenção e impermeabilização em cima, porque essa ferragem principal um dia vai para o espaço, porque o ferrugem está comendo ela. Fiação exposta, paredes rachadas. Quem frequenta a UNB convive com os riscos. Afinal, a universidade foi construída na década de 60 e as manutenções têm sido precárias. Principalmente dentro das salas de aulas, que tem as cadeiras quebradas, tem também problema de encanação, que tem a água sempre tem gosto de ferro. Também onde embaixo que teve o alagamento tem muito cheiro de mofo, as cadeiras estão muito quebradas também. Para piorar a situação, a universidade sofreu corte orçamentário. A perda pode chegar a 48 milhões de reais. Agora, os problemas vão além da infraestrutura. As pesquisas realizadas no campus estão comprometidas. A UNB é um lugar que muitos almejam, né, estudar. Seria muito triste acabar isso, a gente não poder fazer parte disso tudo, dessas pesquisas científicas que acontecem aqui, de todo o conhecimento permanente na UNB. A Secretaria de Infraestrutura e a Prefeitura da UNB disseram que vem monitorando a laje do ICC com apoio de um grupo de especialistas em estruturas. Há serviços de manutenção previstos e as obras devem começar em breve. Em abril, a Defesa Civil emitiu um laudo garantindo que não há risco de desabamento. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Cláudio Humberto, que já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Como lidar com essas penúrias aí nas contas públicas? A penúria não é recente, né? E há muita mentira também em relação a isso. Você vê que o noticiário das últimas semanas tem falado em cortes de 30% na universidade. Não é exatamente isso. O corte incide sobre as chamadas despesas discricionárias, que representam 20% do total. 80% do orçamento das universidades são de despesas obrigatórias, portanto não dá para mexer nisso. Aquele corte, aquele contingenciamento é um pequeno percentual sobre as despesas discricionárias. Sabe quanto é que é o corte a rigor?
3,5%. Mas ninguém diz isso, né? Imagina, é melhor chamar a atenção sobre essa mentira dos 30%, que na verdade a rigor não existe. Esse tipo de falta de manutenção decorre muito mais de incompetência e de desleixo dos gestores da universidade. A Universidade de Brasília, com a qualificação que ela encerra, né, e da qual cuida, não pode conviver com fios desencapados, não pode conviver com a sujeira. As salas de aula estão pichadas. Há uma região lá na parte de baixo onde ficam as entidades estudantis, onde até mesmo funcionários de limpeza são proibidos de ter acesso. A nojeira é total, é absoluta. A esculhambação é irrestrita. O ministro da Educação tem razão quando diz que é preciso ser mais eficiente nos gastos públicos. É muito dinheiro jogado no lixo, é muito dinheiro gasto com mordomias, com privilégios, com regalias. Eu acho que por aí seria um bom começo de começar a cortar. E o ex-presidente Michel Temer foi transferido para uma unidade da Polícia Militar de São Paulo, onde passou a noite em uma cela especial. O ex-presidente é citado em delação premiada do empresário Henrique Constantino. E hoje o Superior Tribunal de Justiça analisa um pedido de liberdade. Tem detalhe chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Boa tarde, Renata. A decisão sai ainda hoje? Pois é, essa é uma pergunta que eu não ouso responder. A gente vai ficar aqui analisando. O fato é que essa sessão está prevista para começar logo mais às 2 horas da tarde. E os ministros do STJ vão analisar, portanto, esse pedido de habeas corpus. A gente lembra que o ex-presidente Temer, ele está preso desde a semana passada e o pedido veio do Ministério Público. O Ministério Público argumentou o seguinte: olha, se o ex-presidente Temer continuar solto, ele pode destruir provas importantes nesse inquérito, nesse processo aí de investigação, ou mesmo pode voltar a cometer crimes, os mesmos crimes ou outros crimes. Por isso, o Ministério Público pediu a prisão do ex-presidente Temer. A gente lembra que, de acordo com a denúncia do Ministério Público, o ex-presidente Temer teria recebido, nessa denúncia específica, nesse inquérito específico, ele teria recebido propina no valor de R$1 milhão na ocasião de contratos assinados para as obras da usina nuclear de Angra 3. Então, o Ministério Público o acusa de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e também de chefiar uma organização criminosa. A defesa do ex-presidente nega todas essas acusações. Como você bem lembrou, ele foi transferido ontem para uma cela especial. Nós temos aí as imagens dessa transferência. Os advogados argumentaram que, além de ele ser ex-presidente, ele também é advogado e teria direito, como de fato teve direito. Então, ele foi transferido para essa cela especial e deve acompanhar, portanto, o julgamento de lá. Esse habeas corpus será julgado por apenas 4 ministros magistrados da 6ª turma do STJ. A 6ª turma é composta por 5 magistrados, no entanto, um deles declarou-se impedido de julgar o caso porque trabalhou em um escritório anteriormente, obviamente, antes de ser magistrado, que representava a empresa Eletronuclear, que também faz parte desse processo. Também hoje deve ser analisado o pedido de habeas corpus do coronel João Batista Lima Filho, que é o amigo do presidente Michel Temer. Então, há a expectativa que os 2 habeas corpus sejam julgados ainda hoje. E como você lembrou, a justiça daqui do DF homologou, ou seja, aceitou a delação de Henrique Constantino, que é o dono da Gol. O Constantino é réu de desvios aí da Caixa Econômica Federal e aí, nessa delação, ele citou nomes de pessoas que também estariam envolvidas nesse esquema e citou o nome também do ex-presidente Temer. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Berto, entre os citados, tem gente graúda aí, inclusive do Congresso, né? Exatamente. Olha, o ex-presidente Temer não foi o único citado, até parece que a delação foi feita contra ele, mas o fato é que o ex-presidente Lula também. O Henrique Constantino, que é um dos donos da empresa aérea Gol, contou haver pago suborno ao ex-presidente Lula através do seu filho, Luiz Cláudio, por meio de o pretexto era o patrocínio de um torneio de futebol americano, enfim, uma desculpa qualquer. Essa delação premiada de Henrique Constantino é ampla, geral e restrita, é suprapartidária. Pega, por exemplo, o ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, que já está preso, pega o atual presidente, o Rodrigo Maia, que, enfim, está precisando dar explicações sobre isso. Também pega o presidente, o novo presidente nacional do PSDB, ex-ministro de Cidades, Bruno Araújo. Pega uma pleia de políticos, a maioria deles enrolados em outras denúncias e até, inclusive, novidades. Tem aquelas velhas figuras, Romero Jucá e tal, que estão sempre figurando em escândalos de corrupção de um modo geral. Mas essa delação de Henrique Constantino
pode representar um impulso, um ponto de inflexão na Lava Jato. Tem muita coisa que pode estar por vir. O processo ainda tramita em segredo de justiça, mas se sabe que pode lançar a luz, inclusive, sobre as relações promíscuas entre empresas aéreas e o poder público. Falando ainda de Congresso, tivemos um susto na Câmara dos Deputados. Um princípio de incêndio em um quiosque de alimentação que fica no estacionamento do anexo 4 foi combatido aí com 2 viaturas e 9 bombeiros. A brigada de incêndio da casa também ajudou a conter as chamas. Um funcionário do quiosque, o Mequias Gonçalves da Silva, de 22 anos, teve queimaduras de 2º grau nas pernas e nos braços. Ele foi levado para o Hospital Regional da Asa Norte. Ainda não se sabe os motivos do incêndio. Agora, de janeiro até o dia 27 de abril, a Secretaria de Saúde registrou quase 14.500 casos de dengue. O número é 10 vezes maior que no mesmo período do ano passado. E 10 pessoas morreram por causa da doença este ano e outras 5 mortes estão sendo investigadas. Em 2018, foi só uma morte por dengue de janeiro a abril. A seguir, o governador anuncia que vai demitir a direção do Hospital de Sobradinho depois da morte de uma jovem por falta de atendimento no fim de semana. E o Band Cidade está voltando já. Vamos falar em seguida aqui de uma demissão no hospital importante aqui em Brasília, que já foi anunciada pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. A gente vai falar em seguida deste caso, até porque o governador anunciou a demissão da direção do Hospital de Sobradinho depois da falta de atendimento a uma jovem. Vamos ver aí na reportagem. A vida da dona Brasilina virou um vai e volta. Na última sexta-feira, ela deu entrada no Hospital Regional de Sobradinho com crise de asma. Depois de 2 dias internada, recebeu alta, mas diz que não voltou para casa 100%. E agora teve que retornar para buscar atendimento médico. O relatório da pneumologista. Ela me mandou para cá porque eu preciso do soro e da inalação, que lá no ambulatório não tem, né? Aí ela mandou eu vir para cá e eu estou aqui esperando. Já a Lúcia veio aqui no início da gravidez por conta de uma infecção urinária. Voltou para casa sem atendimento. Eu não fui atendida aqui, fui na UPA, não fui atendida, fui no Hospital de Planaltina e também tive que voltar para casa, porque não tem médico. E a neta da dona Nessir deu entrada no hospital por volta das 6 horas da manhã reclamando de dor. 3 horas depois, ainda não havia sido atendida. Gritando de dor, é dor mesmo, ela sente uma cólica na barriga que ela fica toda se tremendo e falando, vovó, me segura, e vomita só aquela baba, aquela água assim, sabe? E a dor de cabeça dela não passa nem com dipirona. Dei dipirona, agora eu vi, eu falei, eu vou quebrar o pau ali, agora que eu quero ver, eu vou ver. Se eles não estão atendendo ela, o que é que aconteceu ali com ela? É só parar na frente do pronto-socorro do Hospital de Sobradinho para ouvir reclamações. O pior é quando o paciente está em estado grave e não consegue passar pela avaliação médica. Foi o que aconteceu com a Beatriz Viana da Silva, de 19 anos. Ela esteve aqui no último sábado reclamando de dores abdominais e não conseguiu ser atendida. Foi para uma clínica particular e quando estava sendo transportada novamente para este hospital, ela morreu. O episódio foi o estopim para que o governador Ibanez Rocha anunciasse a exoneração da diretoria do Hospital Regional de Sobradinho. Para quem busca atendimento aqui, a informação trouxe esperança de uma melhoria no atendimento. Troca tudo, porque não está prestando, tem que trocar tudo. Bota tudo novo, para ver se melhora, porque vai morrer quantos para poder tomar providência? Em nota, a Secretaria de Saúde disse que o atendimento está lento porque a equipe médica do hospital reavaliava os 40 pacientes internados, além de prestar assistência a pelo menos 4 casos graves na Sala Vermelha. Disse também que a equipe de plantão da emergência nesta terça-feira é composta por 3 pediatras e 3 clínicos, além de 3 ginecologistas, 3 cirurgiões e 2 neonatologistas. Cláudio Humberto, problema grave na saúde pública. É gravíssimo, né? Porque, afinal de contas, se todos esses profissionais estavam no hospital, por que a mulher foi recusada? Por que essa pagadora de impostos teve o socorro recusado no Hospital de Sobradinho? Isso é gravíssimo. O governador faz muito bem, ele decidiu demitir
a direção do hospital, ele faz muito bem. Assim, se o governador, que tem 4 anos de mandato, não tem muito tempo, você imagina as pessoas que chegam lá sofrendo, com dor, passando mal, precisando de atendimento, como foi o caso dessa senhora, que acabou morrendo à míngua. É um absurdo que precisa ser apurado com rigor, inclusive do ponto de vista penal. Vamos falar aqui de insuficiência renal, geralmente causada por algum outro problema de saúde, como diabetes ou doenças autoimunes. Por exemplo, a sobrecarga dos rins pode levar uma pessoa a depender de uma diálise. O tratamento diário, que hoje no DF é quase todo feito no Hospital Regional de Taguatinga. Ao meu lado, o diretor da unidade, o médico Sávio Ananias Agresta está com a gente. Doutor, obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Importante esclarecer a população que existe serviço à disposição, mas antes disso, doutor, quando o paciente precisa fazer o tratamento de diálise? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, Rodrigo. E eu gostaria de dizer o seguinte, a insuficiência renal crônica é quando os rins deixam de funcionar e toda a proteína que você ingere, ela ao ser consumida, ela produz um lixo tóxico que precisa ser filtrado e eliminado pelo rim. Quando os rins deixam de funcionar ou funcionam menos de 10%, é preciso fazer um tratamento dialítico. Pode ser na modalidade de hemodiálise, mas pode ser também a diálise peritoneal, que é feita através do peritônio. Agora é importante, doutor, que esse serviço está sendo oferecido e está disponível na rede pública. Isso. Nós temos já culturalmente no Brasil uma grande tendência a indicar a hemodiálise. E a hemodiálise, ela ocorre em 90% dos casos em todo o Brasil. No entanto, quando oferecemos a diálise peritoneal, e isso hoje no Hospital Regional de Taguatinga, nós temos 50% dos pacientes fazendo diálise peritoneal e 50% fazendo hemodiálise. Isso quer dizer que estamos avançando no sentido de oferecer um tratamento que pode ser feito na casa do paciente. Isso trabalha a deshospitalização, trabalha a humanização do tratamento, ou seja, nosso paciente, quando ele precisa de hemodiálise, ele tem que ser levado ao hospital 3 vezes na semana. Fazendo a diálise peritoneal, 1 vez no mês apenas. Ele vai, colhe os exames, faz a avaliação e fica ali no conforto do seu lar, dialisando apenas à noite enquanto dorme. Agora, doutor, quando o paciente recebe a informação de que vai iniciar um tratamento de diálise, há muita ainda preocupação, claro, é um tratamento que não é fácil, mas pela sua experiência, qual é o período que esse paciente precisa passar pelo processo ou depende de cada caso? Olha, nós temos 90% dos casos como crônicos. Isso quer dizer que ele só vai sair da hemodiálise quando ele fizer o transplante renal. E 10% dos casos são agudos. Esses podem recuperar a função. Então, pela nossa experiência, o paciente que está fazendo o tratamento dialítico, ele precisa ser inscrito na fila de transplantes para que possa deixar o tratamento e sair da hemodiálise. Perfeito. Doutor, obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Olha, o presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje uma lei que permite à polícia afastar o agressor do convívio da mulher agredida sem necessidade de aguardar uma decisão da justiça. Vamos saber em que isso vai afetar casos aí como esse, com a Renata Dourado, já está com a gente de novo. Renata, agora vai desburocratizar um pouco esse processo, facilitar uma ajuda às vítimas? A ideia é essa, né, Rodrigo? Porque para salvar a vida, qualquer preço realmente que se pagar é necessário, né? Então, são casos específicos. Até então, essa medida protetiva que você citou, ou afastar o homem da mulher, ou determinar que esse agressor saia da própria casa, porque muitos desses agressores estão dentro de casa, essa medida protetiva só poderia ser fornecida, direcionada pelo próprio juiz, pela justiça. Mas em situações específicas, e é isso que determina essa lei. Quais são essas situações específicas? Em municípios muito pequenos,
pequenos, onde não há comarca, onde não há juiz, aí nesse caso, o delegado que estiver acompanhando a trajetória dessa mulher, que estiver vendo que essa mulher está sendo agredida e está correndo o risco de morrer, ele pode determinar o afastamento desse homem ou pode determinar qualquer outra medida protetiva. Se não tiver o delegado, aí o próprio policial que também estiver nesse contato, ele também vai ter esse poder de determinar essa medida protetiva. Tanto um quanto o outro delegado ou policial, eles terão um prazo de 24 horas para encaminhar essa determinação ao juiz mais próximo, né, à cidade mais próxima, e o juiz, por sua vez, também vai ter um prazo de 24 horas para dizer se essa medida protetiva deve continuar, se o afastamento desse homem, ou o que quer que seja, ou se não, se está tudo bem por ali. É muito importante isso, pelo que você falou, né? Desburocratiza uma situação que realmente não pode esperar, e tem estudos que dizem que essa medida protetiva, ou seja, essa ação nas primeiras 24 horas após essa agressão familiar, é fundamental para resguardar a vida da mulher, a vida muitas vezes até dos próprios filhos. É claro que tudo tem dois lados, então tem alguns magistrados que criticam, que dizem o seguinte, olha, esse poder cabe a nós, né, a justiça. Não pode dar um poder de justiça para um policial, mas na verdade é o que a gente está falando aqui, o que vale é salvar vidas. Se a vida dessa mulher fosse